Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. A Netflix emplacou a terceira parte da sua série Monstros, que dessa vez trouxe aquele que talvez seja um dos psicopatas mais notórios e midiáticos do mundo, tá? Sim, ele mesmo, Ed Gein, um assassino com hábitos bizarros e perturbações complexas que serviram como base e inspiração para diversas obras da cultura pop e que agora ganha vida nessa série meio biográfica, meio documental, mas que traz ali o Charlie Hunnam vivendo na pele o açougueiro de Plainsfield. E é para falar sobre Monstros, a história de Ed Gein, série da Netflix, ficou no top da plataforma aí durante um bom tempo, né? Sempre aquele deleite dos fãs de True Crime, a galera que adora esse tipo de conteúdo escatológico, sanguinolento, né? Cheio de gente totó das ideias, né? Mais uma vez a gente está aqui para falar dessa série aí que foi e está sendo bastante elogiada, né? E compondo a mesa de hoje, né? Aqui estamos numa dupla, primeiramente, hosteando este programa, aquele que nunca foi de aceitar doce de estranho, né? Quem dirá um pedaço de carne, estou eu, Thiago Almeida, e ela, que é a nossa sommelier de psicopatas, serial killer e congêneres, Jéssica Guimarães. Tudo bem, Jéssica? Oi, tudo bom, Thiago? Estamos aqui mais uma vez, né? Jéssica que sempre vem quando eu preciso falar desses temas leves, né? Estava aqui com a gente outras coisas, outros temas, né? Inclusive quando a gente falou sobre o Jeffrey Dahmer também, que faz parte dessa série Monstros. Aí a gente pulou aqueles irmãos... Como é que é? Irmãos... Menendez. Irmãos Menendez, pois é. Né, que faz tudo parte dessas mesmas séries aí da Netflix, explorando, né? Tentando passar um pouco do perfil psicológico e biográfico desses grandes assassinos. Mas hoje o nosso foco é Ed Gein. A gente vai falar sobre a série, a gente vai falar sobre o personagem real também, as suas patologias, as suas psicopatias, o que é verdade, o que é ficção, o que foi inventado ali na série, quem veio antes e quem veio depois do Ed Gein, né, nessa coisa de grandes assassinos notórios que acabam entrando para essa cultura pop, para essa a memória midiática, né, que depois gera tantas inspirações para filmes, livros, séries. Enfim, é bastante coisa pra gente falar no programa de hoje. Portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Bom, vamos lá, né? Ed Gein. É um cara, Jéssica, que assim, nós já tivemos diversos filmes, diversas séries, tentando traçar, né, um pouco desse perfil, né, ele que talvez tenha sido o primeiro grande psicopata, ou serial killer, enfim, que teve uma cobertura midiática nos Estados Unidos. Né? Eu acho que isso é um ponto importante que faz a história dele ter ganho essa dimensão, né, do jeito que foi, além dos filmes que ele acabou inspirando ali. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas Ed Gein, né, Edward Theodor Gein, como ele é conhecido, né, de uma família alemã, né, que migrou ali para os Estados Unidos, nasceu em 27 de agosto de 1906, né, no condado de La Crosse, no Wisconsin, nos Estados Unidos, e viveu boa parte da sua vida ali em Plainsfield, também no Wisconsin, que é o que acabou dando o apelido, né, do açougueiro de Plainsfield, quando eles acharam diversos corpos, né, e aquelas obras artesanais ali que ele fazia com as partes das suas vítimas, né? Então nós temos diversas histórias, né? Tem um filme que é muito conhecido ali, o Ed Gein, The Butcher of Plainsfield, de 2007,
né, que também retrata bastante, é bem elogiado aí para quem gosta desse tipo de conteúdo. Ed Gein, que acabou sendo condenado, né, ficou preso durante bastante tempo, porque ele chega ao fim da sua vida aos 77 anos, né, em 26 de julho de 1984, ou seja, ele estava morrendo ou estava nascendo, né, para você ver que é um cara que viveu bastante, boa parte da sua vida ele passou lá no sanatório e acaba chegando ali nos seus momentos finais, vítima de um câncer de fígado, né, e o que acabou gerando outras complicações ali, o quadro dele foi ficando bastante agravado. Essa série, Jéssica, é legal a gente falar, né, que ela começou com Dahmer, né? Não era para existir uma segunda temporada, a série foi focada no Jeffrey Dahmer, fez um sucesso absurdo, a gente falou sobre a série aqui, né? Já eu vou fazer o nosso alto jabá, eu deveria ter separado já aqui, mas vou fazer o nosso alto jabá para indicar, e caso alguém queira dar uma procurada sobre o programa do Jeffrey Dahmer que a gente fez, e aí a Netflix viu que era uma mina de ouro, né? Tipo, não, vamos explorar mais aqui e fazer outras temporadas, porém trazendo outros casos, né? Não contando mais da história do mesmo. E aí veio a dos irmãos Menendez e agora veio a do Ed Gein. Eu não achei que essa série foi tão biográfica quanto a do Dahmer, né? A gente fez um resumão aqui, logicamente, dessa Você assistiu a dos irmãos Menendez? Assisti. Também achei que ela foi um pouco mais biográfica, mas ela teve muito daquela coisa ali de filme de tribunal, sabe? Mostrando... Eu achei que ficou um pouco desencaixado. Eu acho que o Ryan Murphy está se encontrando ainda nessa franquia. Uhum. Ele veio com uma franquia muito boa, que era da Fox, que era o American Crime History, e aí tem o caso do O.J. Simpson, e depois tem o assassinato do Gianni Versace, que é, né, um meio termo, porque ele dá uma ênfase no personagem que assassinou, né, que era um serial killer também. E aí acabou, ele vem e fala sobre o Dahmer, e aí ele entra só no foco do personagem. E daí eu acho que no segundo ele meio que volta, sabe? Parece que é um pouco da química do American Crime History. Porque fica muito naquela questão ali do tribunal, do provado, não sei o quê, do não sei o que lá, da discussão. Sim, foi bem mais romanceado, né? Exatamente. E aí agora eu acho que ele foi para um outro patamar, assim. Eu acho que... Ainda não sei se eu gostei, eu te falei, não sei se eu gostei ou não dessa temporada. Mas eu achei que ele foi mais fantasioso, mas eu acho também que ele foi mais reflexivo, né? A galera reclamou muito que ele passou pano pro Jeff Dahmer, que botou um cara bonitão, não sei o quê, né? E eu acho que dessa vez ele foi bem reflexivo quando ele traz o Ed, né? Sim. Porque essas séries, né, assim, a gente tem que entender, gente, que não é uma série documental, tá? Ela não tem o compromisso de ser algo ali totalmente factível com os fatos reais. Então, logicamente que você tem um limite das coisas que você pode inventar, criar, romancear, né? Muitos fatos têm que ocorrer ali numa determinada ordem, mas muita coisa é meio que inventada, algumas coisas são suposições também, né? A gente tem que levar em consideração. E outras são completas fantasias na cabeça do Ryan Murphy. Completa loucura. Ele criou ali a morte do cara, ele faz os negócios assim, né? Assim, ele ultrapassa a realidade. Então, as coisas meio psicodélicas ali, ele se demora um tempo considerável para contar histórias acessórias a do Ed Gein. Ele vai e volta na história várias vezes. Então, em determinado momento ele vai falar sobre psicose, daqui a pouco ele vai falar sobre o massacre da Serra Elétrica e, consequentemente, ele acaba fazendo algumas contextualizações do quadro, né, do cenário histórico e social dos Estados Unidos naquele momento e como isso se relaciona com a própria história do Ed Gein, que ainda estava vivo, né, quando muito desse material saiu. Então ele vai e volta ali o tempo todo, mas o básico, né, se a gente for pegar assim, estava ali. O Ed Gein, ele foi condenado, né, basicamente apenas entre aspas, né, gente, pelo homicídio de 2 pessoas, tá? Mas, né, ele era suspeito de outros 7.
fora todas as acusações de violação de cadáver, né, de violação de sepultura, invasão de propriedade, mas enfim, né, assassinato mesmo, acabaram sendo 2 pessoas ali que ele foi acusado, 2 mulheres, né, mas tantas outras coisas acabaram entrando na conta dele. Até porque a gente também viu que a série trouxe, né, diversos outros casos também que poderiam estar relacionados a ele, como o dos caçadores que se perdem e acabam, né, saindo lá na propriedade dele, que na época também havia uma suspeita, né, porque também começa a virar aquele tipo de coisa. Tudo que aconteceu na região naquela época acaba entrando na conta do cara, né? Não estou fazendo uma defesa, que óbvio, mas a gente tem que lembrar também, né, que foi um grande show, né? Movimentou uma cidadezinha no meio do nada, né, do interior ali dos Estados Unidos, que de repente recebe uma atenção da mídia gigante, né? O Wisconsin é premiado, né, gente? Tem o Ed, tem o Dahmer, tudo acontece no Wisconsin. Alguma coisa na água que tem lá, cara, deve ser assim, né? Se vocês viajarem pro Wisconsin, levem água de casa, tá? Ferve a água antes de beber, porque alguma coisa que você bebe ali deixa os caras meio totó das ideias, tá? Mas o que a gente pode começar falando sobre o Ed Gein, e aí assim, gente, vamos tentar falar sobre a série e vamos tentar puxar um pouquinho sempre dos fatos reais, né? Mais ou menos o que a gente fez na série do Dahmer também. Uma coisa que eu acho, Jéssica, que a série fez bem foi mostrar a relação familiar do Ed Gein, né? Principalmente com a mãe dele. A mãe dele, que assim como a série mostra, né, e segundo alguns relatos, tem um livro da Darkseid que conta a história do Ed Gein, que é baseado nos escritos dos diários e de algumas pessoas que cobriram na época o caso, enfim, onde eles trazem realmente esse perfil de que a mãe, né, do Ed Gein realmente era uma mulher assim super ultra conservadora, né, uma mulher dura, uma mulher crítica, teve ali um relacionamento com o pai do Ed Gein que era um alcoólatra, né, e acabou abandonando a mãe com os 2 filhos, né, e ela acaba criando o Ed ali naquele sistema, né, meio opressor, meio tóxico, aquela coisa toda ali. E era uma mulher muito devota, né? Então eu acho que isso tudo, pelo menos na série, ficou bem. Não sei se você gostou, né? Eles mostraram um pouco do pai, do irmão. Eu acho que eles poderiam ter explorado mais. Foi bem construído, mas eu achei assim, no geral, né? Eles perderam tempo contando outras histórias acessórias que eu tô me perguntando até agora por que estão ali. Por exemplo, eu tô me perguntando por que eles contaram a história do ator de Psicose. Né? Eu acho que eles perderam mais tempo fazendo isso, porque eu acho que são só nos 2 primeiros episódios que a mãe do Ed aparece. Né? E aí você vê um pouco dessa relação, mas eu achei que podia ter explorado um pouco mais, né? Podia ter sido um pouco mais denso. Por exemplo, você vê pouco sobre a infância dele, você não vê. Né? Então, isso é uma coisa importante, né? De você... Para quem quer conhecer o perfil psicológico, né? A infância é muito importante. É nesse momento que você vai moldando as estruturas cerebrais. Inclusive as estruturas esquizofrênicas, né? Porque tá ali, né, o cérebro se formando, expandindo, fazendo conexões. Então, tudo que acontece no entorno, nas relações, né, afeta a estrutura do cérebro. E ele também é afetado por essas relações. Então, assim, ele nasceu esquizofrênico. Você nem nasce com o cérebro formado, né? Essa é a verdade. Você nasce lá, tem lá o buraquinho, que a gente chama de... tá lá com a moleira aberta, né? Vulga moleira aberta. Uhum. O cérebro, ele se expande, né? Ele vai crescendo. De algumas pessoas, né? Algumas eu acho que continuam com ele... De todas. Eu tenho minhas dúvidas. De todas, em geral, vai crescendo. Né? Se ele acaba maturando da maneira adequada, é outra história. Né? Vai crescer, ele cresce, só tamanho. Então ele vai expandindo. Depois você tem algumas podas neurais ao longo dos primeiros 5 anos. E ali você forma a estrutura base do cérebro, né? O que a gente chama de estrutura base do cérebro. Então tudo isso que vai acontecendo e
você percebe, é óbvio, né? Eles fizeram uma mãe bem caricata, não sei se ela era dessa forma, mas você percebe que ela era o que a gente chama de mãe castradora. É aquela mãe que manda, é aquela mãe que comanda, né? E ela tem essa questão da religiosidade que vai permeando, que ela vai trazendo isso para ele e pro irmão, né? Que eles não deveriam ter mulher. Tem uma frase que ela fala que me bate muito fundo, não só como profissional, mas como pessoa, que é: só uma mãe pode te amar. Se você faz uma criança crescer acreditando que ela não vai ser amada por outras pessoas, isso é problemático, né? Então você vê que ele tinha uma questão de autoestima. Do pouco que o irmão aparece, você percebe que o irmão não tem. Então o irmão consegue superar isso, né? Até porque tem uma estrutura cerebral mais saudável, né? Tem um relacionamento, vai casar. E ele fica lá, né, no ouvido do Ed, né? Ah, não preste atenção nisso. Não se deixa levar por isso. Olha, isso não é verdade. E ele não. Ele, até por ser mais novo, mais próximo da mãe, e por ter mais esse cérebro doentio, ele vai se apegando mais àquilo, né? Uma das questões da psicose é que a psicose ela é muito no concreto, né? Os psicóticos têm pouca capacidade de abstração. Tudo para eles é real, né? Tudo acontece no concreto. Então, por exemplo, quando ela era uma mãe castradora, que ela fala para ele que ele, né, não pode ficar tocando no órgão sexual dele, que ela reprime ele, qual é a relação que ele quer? Ele chega à dúvida de querer realmente amputar o membro dele. Né? Quando ele fala assim, eu sou um transexual? Não. Só que ele leva a castração, que é, né, uma das consequências do complexo de Édipo, para o concreto. Então ele cria aquela idealização quando ele vê que teve um homem que virou mulher, né, que foi o primeiro transexual, e isso é super midiático, ele fica ali meio confuso, né? E tudo ele isso se vem dessa relação. né? Causa uma identificação a ele. Causa uma identificação até errônea, né? Depois ele vem através dessas conexões, né, que ele vai fazendo, que ele vai mostrando, que ele vai conjecturando, da conversa que, né, eles têm mais à frente, que ele fala, não, você não é um transexual, você é uma outra coisa, e aí entra em outros pontos. Mas eu acho que eles poderiam ter explorado melhor essa relação dele, da mãe com o pai, e dele com a mãe e com o irmão. Eu achei que eles foram para outras coisas. No Dahmer, eu senti que eles exploraram muito a relação do Dahmer com o pai. Sim, muito. Que é muito forte, né? E eles colocam muito essa ausência dessa mãe, essa mãe que é ausente, essa mãe que tomava remédio, essa mãe que se dedica mais ao outro filho, essa mãe que se incomoda com o Jeffrey. E a relação do Jeffrey com a avó, né? A avó dele também aparece. Então, assim, o entorno dele foi bem desenhado, mas eu também me pergunto, né? O pai dele escreveu um livro sobre ele, várias pessoas, né? A mãe escreveu um livro sobre ele, pessoas muito próximas. E o próprio Ed, né? Quando já lá na frente a enfermeira fala, por que você não escreve a sua história? E ele diz, muita gente já falou disso. Mas muito do que muita gente fala é fantasia. Sim, sim. Então, pouco se sabe dele, né? Pense, o quanto a gente sabe de dado de realidade. Eu gostei desse livro aí que você falou, fiquei até interessada. Para saber um pouco mais, porque, pasme você, eu não sabia quem era ele, até essa série. Ele assim, pra quem acompanha conteúdo de True Crime, né, já passou por algum momento, assim, pela história ou pelas referências ao Ed Gein. Como eu falei, tem outros filmes sobre a vida dele. Se eu não me engano, tem um documentário na própria Netflix sobre o Ed Gein. Tá? Documentário mesmo, lá de 1h e pouquinho, para quem quiser assistir. E a Augusta Gein, né, que é a mãe dele ali, que na série foi interpretada de uma maneira muito boa, né, pela Laurie Metcalf, né, que fez aquela véia megera ali mesmo. As atuações foram perfeitas. Maravilhosa. Série. Todas as atuações foram boas. Sim. O elenco tá de parabéns, né? E ela faz aquela mãe megera, tem essa coisa da mãe castradora que você citou, tem desse lance também dela condenar o corpo humano, né? Você disse que o corpo é uma coisa suja e tal. O corpo da mulher. E principalmente a mulher, né? Que tem uma cena que mostra na série, e segundo esses diários, né, esses depoimentos da época, meio que comprovam, que é aquela cena onde ela vai com ela já havia se sentido mal, né? Porque o irmão do Ed Gein, né, o Henry, já havia morrido. E aí, gente, assim, vale lembrar que na versão real,
né? Não há nada que comprove que o Ed matou o irmão. Tá? O irmão realmente foi achado morto lá na plantação quando eles estavam fazendo aquele processo de queimada. Inclusive, o pai do Ed Gein morreu assim também. Né? Depois que ele abandona lá a família um tempo, eles vão procurar o cara e aí ele estava morto porque ele se asfixiou com aquela fumaça gerada ali no campo e o irmão morreu da mesma forma. Tá? Isso segundo os dados oficiais. A série dá um floreio ali, né, de que o Ed mata o irmão e depois simula que aquilo aconteceu. Então, aqui é onde a gente tem uma discrepância, uma liberdade criativa entre a série e os fatos reais. Mas isso também foi muito especulado na época. Muito. Porque quando o irmão cai, acho que o irmão bate a cabeça. Então, e aí a série se aproveita disso. Tipo, se tinha uma lesão lá na cabeça dele, pode ter sido o Ed, né, que bateu, e não que ele tenha caído, batido a cabeça numa pedra, ou seja, coisas que acabam entrando aí pro imaginário mesmo. Agora, a mãe dele, realmente, após a morte do irmão, ela fica muito mal, né, fica depressiva, debilitada, passa a não se alimentar mais direito, não dorme mais, e quando o Ed vai com ela para cobrar ali uma dívida, enfim, de uma outra família, que tem essa cena na série, que é quando ela tem um AVC, quando ela chega lá, ela vê que o cara tá com uma outra mulher que não é a esposa dele. E ela se exalta de verdade. Segundo os relatos da época, ela chegou xingando aquela mulher, sua meretriz, né, sua isso, sua aquilo, sua Jezabel e tal, né, usando todos aqueles termos ali, que ela ficou muito possessa, que talvez ela realmente tenha tido um AVC por conta disso. Então você vê o nível, né, de perturbação dessa própria mãe. A mãe em si já é um personagem pra caramba. Então, assim, a gente costuma falar na psicologia que primeiro que, né, que seja genético, né, mas sempre você vai encontrar alguém, né, na família que tem algum tipo de transtorno. Os transtornos mentais, eles são... Sempre vai encontrar uma referência, né? E assim, ela é o tipo de pessoa que a gente chamaria de mãe psicotizante, né? Ela é uma pessoa que ela enlouquece, ela é castradora, ela é alienada ela é uma fanática religiosa. A própria relação dela com o corpo dela, eu li algumas coisas, eu não quis me aprofundar muito, até pra não, né, perder um pouco o foco do que eu tava fazendo, mas que fala um pouco sobre a relação dela. Que ela não gostava do próprio marido, então ela não gostava de fazer sexo. E ela fala que a pior coisa que ela fez foi isso acho que aparece na série. A pior coisa que ela fez foi ter tido um filho. Sim. E, né, então assim, ela vai amaldiçoando tudo aquilo. E quando você faz uma criança crescer, né, sobre tudo isso, né, algumas mentes aguentam, outras não, né? E a dele era uma mente assim, muito perturbada. Sim. Muito. Sim. Eu acho que pela primeira vez eu vi um conteúdo assim, né, dentro das referências que eu vi, eu achei que ele se aproxima muito. Eu não sei se você viu Bates Motel. Não vi. Não vi, mas dizem que é bem... É uma série maravilhosa. Maravilhosa. Eu fui muito resistente porque eu amo psicose. E aí ver aquilo nos dias de hoje, eu falei, tem celular, tem não sei o quê, mas, cara, o Fred Hagmore traz uma sutileza assim pro Norman Bates incrível. A relação dele com a Vera Farmiga, incrível, é incrível. E aí eu acho que tem um pouco dessa questão de você ver como ele é retratado como alguém perturbado, né? Não como um monstro, né? Porque todas as referências que vêm depois é um monstro. E não é só isso. Ele é um cara doente que viveu no meio doente. Pois é. E talvez seja uma coisa que parte do público não entenda, né? Que quando a gente fala que o cara era doente e tal, isso não desabona, gente, todos os crimes que o cara cometeu, tá? Se ele comete crimes, né? Ele tem que ser realmente julgado, enfim, isso aí não se discute, tá? Mas tem que se entender a condição do cara, que era um cara doente, tal. Você citou o conceito, né? Da síndrome de Édipo. Do complexo de Édipo. Complexo de Édipo, perdão, que é um conceito freudiano. Sim. Que do filho, né, ou da filha, enfim, que tem um afeto pelo genitor do sexo oposto e, consequentemente, né, meio que uma ojeriza
pelo outro genitor. A gente vê isso acontecer na série, quando o Ed fica várias vezes ao lado da mãe contra o pai, né? Você acha que isso, né? E aí, assim, eu sei que é uma pergunta muito aberta, mas você acha que a mãe dele ter criado ele da forma como ele foi criado agravou ou gerou essas psicopatias nele, ou ele já tinha alguma coisa e isso foi só mais um gatilho que mais tarde despertou aquilo nele? Eu vou responder a mesma coisa que eu respondi quando a gente falou do Dahmer. Sim e não, né? A mente doentia estava ali instalada, né? E a forma como ela fez isso, no complexo de Édipo, você se identifica com seu genitor, do sexo oposto, e existe um embate, né? Não é uma ojeriza pelo outro, é uma disputa. Né? Então, por exemplo, o filho, ele disputa a mãe com o pai. É como se a relação deles, né? A relação ali é de um casal. E para você resolver esse conflito, você tem que mostrar que não, você é a terceira parte. O papai é da mamãe, a mamãe é do papai. Você tá fora. Entendeu? Você vai construir isso com uma outra pessoa. Então, se esse processo se dá de uma forma saudável, você tem uma boa resolução. Se você não faz isso de uma forma saudável, o que acontece? Você vai ter outros problemas. Por exemplo, a questão dele é porque ele tinha lá, sei lá, 9 vaginas cortadas e guardadas numa caixa. Porque ele tem essa veneração pelo corpo feminino, né? Que aí você vê assim, quer ver? Tem um personagem muito louco, que é aquele cara da prisão. Acho que é Richard de alguma coisa. E ele fala, eu deveria ter tirado os seios de um cadáver e colocado em mim, né? Então o Ed, ele quer construir esse corpo para ele a partir de um cadáver já existente. Sim. De uma mulher já existente, né? Enquanto uma pessoa que é transexual vai lá e enfia o silicone. Você entende a diferença? Sim. Eu acho, inclusive, que a gente pode até entrar, então, nas psicopatias, né? Enfim, não sei qual seria o termo correto que a gente pode usar. Que o Ed tem... A gente fala que o Dahmer tinha parafilia, que era isso. Sexual são as filias, né? Sim. Então, o prazer sexual que você tem de fazer determinada coisa. O dele, no caso, era abrindo, vendo as vísceras, aquilo pra ele era excitante. Era excitante. E para o Ed era essa questão do corpo feminino mesmo, de você ter o rosto, o cabelo. Ele fazia as máscaras mortuárias, ele costurava um corpo para ele a partir do corpo de outras mulheres, ele, né, retirava as vaginas e guardava. E, então, assim, o prazer dele estava em ter o corpo feminino, esse corpo que foi proibido, esse corpo que era sujo, que era imoral, que ele não poderia ter. Inclusive, aquele médico, né, aquele psiquiatra que vai atendendo o Ed ali já na reta final, né? E aí eu acho que foi até bem didático a forma como foi mostrado ali, foi bem expositivo do médico explicando para ele. Ele recebeu 2 laudos assim, né? Um foi o de esquizofrenia, né, que explica muitas vezes como que ele entrava numas paranoias, ele achava que estava fazendo uma coisa, ele estava fazendo outra, talvez ele não tivesse exatamente uma noção do que ele estava fazendo quando ele matava aquelas vítimas, né? Enfim. E é dito que ele é ginefílico, né? Ele tem... Eu até anotei aqui para a gente não perder. Cadê? Ele tem... isso mesmo, ginefílico. Que também é um outro quadro que está dentro disso que você falou, né? Não é que ele queira ser uma mulher, né? Não é que ele se sinta uma mulher num corpo de um homem, né? Ele não tem essas questões transgêneras. Ele deseja habitar um corpo feminino, né? Que é totalmente diferente, né? Que é legal a gente fazer essa distinção, porque, inclusive, né, depois ele acaba dando origem ali a um personagem da cultura pop, né, que vai ser o assassino lá do Silêncio dos Inocentes, que tem uma questão que é meio parecida, e é legal a gente falar sobre isso, até para não criminalizar a questão, né, dos transexuais, dos transgêneros, né, que uma coisa é uma coisa, gente, outra é totalmente diferente, né? Ele, como ginefílico e esquizofrênico, foi assim, você pegou a gasolina com fósforo, né? Você juntou os dois ali e gerou aquela... Então, a diferença dele pro Jeffrey Dahmer.
o Dahmer não era esquizofrênico. Ele era psicopata. E ele tinha suas filias, né? Que eram algumas. O Ed, não. O Ed, ele é um esquizofrênico. Ele alega que ele não... Quando a explicação que o médico dá lá, eu me lembrei muito do Psicose, né? Que eles fazem isso também no final. Eles dão uma explicaçãozinha. E ele fala assim, é você como um espelho quebrado. Porque o que ele tem, na verdade, ele assume várias personalidades. Entendeu? E depois ele não lembra. Ele tem essa questão de não lembrar. Então ele se funde com a mãe. Essa é uma das verdades. Né? Ele se funde com a mãe e ele não lembra de ter matado aquelas mulheres. Ele fala que ele não recorda da maioria dos túmulos que ele violou. E às vezes ele acordava e ele estava dentro de uma cova, cavando. Então, assim, ele tem uns apagões, né? Isso não acontece com o Dahmer. O Dahmer, alguém pode dizer isso, né? Que ele era responsável pelo que ele fazia, tipo, né? Ele achava normal matar gente. Uhum. O Ed não. O Ed, ele não lembrava. Então ele tinha uma personalidade ali por cima, né? E ele depois não tinha noção, tanto que ele fala, eu não lembro de ter feito isso, eu não lembro de ter matado minha amiga, né? Isso aparece na série, né? Quando ele chega, a polícia chega e ele fica, o que vocês estão fazendo aqui? O que aconteceu? Então ele não tem muito essa noção do que é realidade ou do que não é, ele esquece as coisas, então é isso, ele é um ser partido, ele é todo fragmentado. Eu nunca vi esse filme, mas a referência é essa. Eu ia pegar isso agora, né? Porque você falou isso, o médico, quando tá falando com ele também, dá essa... usa esse mesmo termo, né? Você é uma pessoa fragmentada, e aí, na hora, né? Pra quem curte cinema aí, já puxa logo lá o Fragmentado do Shyamalan, né? Com o James McAvoy ali, que é um filmaço, tá, Jéssica? Se você não viu, cara, assista. Vale a pena, onde basicamente você tem um sujeito que ele tem diversas personalidades, essas personalidades têm suas memórias próprias e suas aptidões físicas, né? Por exemplo, ele pode manifestar uma dessas personalidades que sabe corte e costura. Sem ele, né, sem a personalidade principal ali, nunca ter segurado uma agulha e linha na vida, né? Tô dando um exemplo aqui. E eu não sei se para você ficou um pouco claro isso, para mim, ao menos na série, mostrou isso bem, que em determinados momentos, quando ele se sentia acuado, quando ele achava que alguma coisa estava errada, quando ele não tinha um controle da situação e ele precisava de uma validação, ele assumia a personalidade da mãe, né? Quando ele mata aquela moça no bar, né? Aquela mulher que cuida do bar, quando ele se vira para ela e fala, você é uma suja, você não sei o que, você não sei o que lá, você é uma Jezabel, é o que a mãe falava, né? Ele muda a entonação, ele fica mais arqueado, assim, como se ele fosse a mãe naquele momento. Quando os policiais chegam lá na casa dele, quando o xerife vai lá, antes deles descobrirem exatamente, né? Quando estão fazendo aquela busca, que eles batem na porta e eles chamam por ele tá vestido, né, com aquela roupa de pele, e ele tá usando um vestido que era o vestido como o da mãe. Tem uma peruca que lembra os cabelos da mãe, e aí o xerife chama e ele responde com a vozinha fina, né? Peraí que eu vou chamar ele, né? E aí ele vai e troca de roupa e tal, e vem como Ed, né? Ou seja, para mim era bem claro que uma dessas personalidades, pelo menos, era a mãe dele que se manifestava ali por ele, né? Ele não só via a mãe externamente, mantinha diálogos com ela, enfim, mas ele também se passava por ela, né? Literalmente é meio doido você pensar. Cara, é porque assim, a mente dele era muito, muito, muito zoada, né? Se você para pra pensar, tem uma cena que ele fala assim, eu era alguém muito solitário. E ele ressuscita essa mãe, né? E ele tenta ressuscitar de verdade, quando ele faz o Frankenstein da mãe, né? Ele tenta reconstruir a mãe, porque ele sente muita falta. Imagina se a única pessoa que pode te amar no mundo morre.
entendeu? Você tá sozinho, você não tem ninguém nunca mais vai te amar, né? Então ele tenta reconstruir a partir desses cadáveres a mãe, e ele dá a vida à própria mãe, né? Para que ele não tenha que lidar com essa solidão, com essa perda. A mente humana, ela é muito potente, Thiago. Ela é capaz de tanta coisa, né? Quando você tá numa situação de privação, né, que você delira, que você alucina, você vê cada coisa. Ele é capaz de mostrar cada coisa, assim, sabe? Muitos distúrbios. E isso a gente teve a possibilidade de ver na pandemia, né? Quando as pessoas precisaram se isolar, né? Hoje a gente tem várias formas de comunicação. A gente tem internet, tem telefone. Você pensa ficar isolado sem nada, sem nenhum meio de comunicação externa, né? Ele sempre foi muito isolado, porque a mãe isolava eles não conviviam com as pessoas da escola, eles eram muito deixados em casa. Imagina você ficar sozinho. Quando ela morreu, foi o que aconteceu. Ele não tinha mais ninguém. Então ele criou essa pessoa na cabeça dele, né? E aí, assim como ele fez também quando ele pede o rádio. E aí a enfermeira relata, né, que ele fazia vozes diferentes. Ele, não, eu conversei. Ele, não, você não conversou, o rádio estava desligado. Tá falando sozinho. Sabe um filme que tem uma referência bem legal? Já assistiu Uma Mente Brilhante? Já, há muito tempo. Que ele cria um amigo imaginário. Sim. Que você acha o tempo todo que aquele cara é real. E o cara não é. Ele a vida toda foi uma pessoa sozinha, excluída. Então ele inventa aquele cara para suprir a solidão dele. Isso é típico da esquizofrenia, né? Ele cria uma crise, né? Ah, não, o mundo tá precisando de ajuda, eu sou a pessoa que tô descobrindo. O delírio, né? O delírio dele. Um dos filmes mais famosos, né? Que tem algo nesse sentido é o do Clube da Luta, né? Ele cria totalmente ali uma situação. Gente, o Clube da Luta tem um plot maravilhoso, né? Você não percebe. Ele muda tanto, né? Ele vira um líder, ele vira outra pessoa, completamente diferente. Né? Que você acredita, assim, quem nunca assistiu Clube da Luta e vê pela primeira vez, não tem como ficar maravilhoso. E aí, já que a gente citou alguns filmes aqui, a gente pode, inclusive, falar das referências cinematográficas que aparecem, né? A gente tem ali basicamente 3 filmes que são muito citados, inclusive, né, com algumas atuações, interpretações ali. Já no segundo episódio você vê umas referências com Psicose, né, do Alfred Hitchcock. Ai, meu filme preferido da vida, gente. Sério, meu filme preferido da vida. Assim, né, você tem uma psicóloga cujo filme da vida é Psicose, isso diz muito sobre a pessoa, né? Mas tudo bem. Brincadeiras à parte, Psicose, né, um filme de 1960, que foi baseado num romance escrito em 59, o Hitchcock, né, ele deixa bem claro que é uma adaptação baseada na história do Ed Gein. Né? Apesar do autor, como é que é o nome dele, gente? Deixa eu pegar aqui. Esqueci o nome dele agora. O Robert Bloch, né? Apesar do Robert Bloch falar, enfim, que ele não pensou, né, no Ed Gein, que foi uma grande coincidência as histórias serem iguais, o Hitchcock olhou e falou assim, não, cara, isso aqui é o Ed Gein, né? Eu vou fazer uma história que é baseada nele. Aí você tem a mãe, né, daquele jeito ali, incisiva, opressora, né, castradora, como você falou, e um rapaz totalmente cheio de perturbações, né, que se transveste ali da mãe e tal, para fazer as coisas. Psicose é um filme que ele muda muito, né, do como o cinema de terror será visto dali para frente. E aí, nesse momento, já no segundo episódio, eu tava vendo esse filme eu tava vendo a série com a Joyce, e aí a gente, já no segundo episódio, a gente viu que ele seria uma série totalmente diferente das 2 temporadas anteriores. Que ele ia sair daquela história principal, né? É como se a série falasse assim, pera, calma, a história do Ed Gein. A gente vai abrir um parênteses e vai mostrar, olha o que ela inspirou. E aí vai lá e mostra o Hitchcock, né? Inclusive aquele ator ficou muito bem de Hitchcock, cara, impressionante, né, como ele ficou ali com a maquiagem, enfim, como você falou, o elenco é muito bom.
E ele se utiliza da figura do Ed Gein para contar uma história que é a história do horror que vem do ser humano. Porque até então, gente, vamos pensar aqui, tá? Estamos falando da década de 60, né? Década de 50 ainda, porque Psicose é dos anos 60, onde o cinema, as pessoas iam para assistir notícias de guerra, propaganda, né? Eu quero ver quais os lançamentos da Coca-Cola esse mês. Eu vou no cinema para essa. Olha só, pra você ver que loucura, né? Hoje a gente não quer ver propaganda durante o filme, e antigamente, para as pessoas saberem o que estava vendendo, elas iam assistir propaganda no cinema. Então, era um hábito diferente. Filme de terror era filme de monstro. Era Drácula, era a Múmia, né? Lobisomem, Monstro do Pântano, eram monstros, eram coisas caricatas. O Hitchcock vem e ele fala, cara, isso aqui não é uma alma penada, não é um demônio, não é um vampiro, não, isso é um ser humano fazendo algo que muito mais abominável que qualquer outro desses monstros no cinema já fez, né? E aí você vê a cena da reação daquelas pessoas. Jéssica, tem uma mulher que quase aborta a criança no meio do filme, o outro vomita, o outro desmaia, a outra tem crise de choro, né? E algumas pessoas fascinadas, né? Você tem os dois pontos ali, e o Hitchcock dentro, vendo as pessoas tendo aquelas reações, e ele vê, cara, realmente eu quebrei um paradigma, eu tô criando algo novo. Você acha que essas cenas aparecem? Eu falei que eu achei extremamente desnecessário mostrar a história da vida do ator de Psicose, porque eu acho que, assim, na minha visão, tá? Não tô dizendo que a minha interpretação tá certa, não. Mas eu acho que ele não quis contar a história do Ed Gein. Eu acho que ele quis contar a história do monstro. Porque é essa história que a gente conhece. Ele foi apresentado pra gente como um monstro, desde sempre. A gente tem todas as narrativas sobre isso, né? E ele vai da evolução do cinema de crime real para as séries de true crime. Gente, o último episódio... acho que é o penúltimo episódio. Eu falei, peraí. Eu estou assistindo... Ai, qual é o nome daquela série? Foi cancelada? Ai, gente, esqueci o nome da série. Mindhunters. Mindhunter. É um episódio de Mindhunter. Sim. Os atores iguais. Eu falei, gente, será que são as mesmas pessoas? Porque tem um que é igualzinho. Sim. Eu falei, gente, ele vai passeando por isso, sabe? Desde do terror psicológico, que é o cara que tem uma mãe, tem uma personalidade, que vem um psiquiatra no final explicar, até o cara que é completamente louco e pega uma serra elétrica e sai matando todo mundo, que é o espetáculo do horror. Até as séries de true crime, eu acho que ele meio que brinca um pouco com a gente, sabe? Eu acho que o Ryan Murphy, não sei, mas acho que ele quis dizer assim, lembrou muito a última temporada de Black Mirror, né? Quando o Charlie Brooker falou assim, peraí, vocês estão com saudade? Então eu vou dar tudo que vocês gostam. E ele refaz vários episódios, né? Então eu senti que foi um pouco disso. Peraí, vocês querem conhecer os monstros? Peraí que eu vou mostrar que... Eu acho, na verdade, o que ele quis dizer é que é o nosso fascínio que cria tudo isso, né? É o fascínio da coisa, da figura mítica. Né? Porque o Ed Gein virou uma figura mítica. Não é um pouco de choque de realidade também, não, Jéssica? Porque as pessoas são obrigadas a admitir que seres humanos podem ser, às vezes, pior do que qualquer monstro da ficção. Gente, mas olha só, a Segunda Guerra tava aí pra mostrar isso pra gente, Thiago. Gente, mas aí você tá num cenário de guerra, né? Você tá entre aspas, justificável. Não é um cara que tá matando gente pra fazer cadeira, sabe? Então, assim. Eu acho que até então a gente tava acostumado a ver o horror num outro contexto. E não de uma única pessoa. Eu acho que a questão é essa. Porque, cara, que os americanos, os canadenses fizeram com os índios lá no Canadá, com os próprios indígenas, né, dos Estados Unidos. E as pessoas tratavam eles como se não fossem humanos. Mas eu acho que a questão é justamente essa. Aí quando você vê um cara, um homem branco, sabe, de uma família católica, fazendo uma coisa dessa, tipo, nossa, vocês mataram um monte de índio. Não, mas aí era a questão da colonização. Mas era índio, era judeu. Aí era índio. Então, assim, guerra. Eu acho que mostrar que você, que o psicopata, que o louco, que o assassino, que o monstro... Alguém que faz isso puramente por prazer.
pode ser qualquer um, Jéssica. Eu acho que isso, para a sociedade conservadora norte-americana da década de 60, foi uma porrada, assim. Né? E isso muda como as coisas serão feitas dali para frente. Você se questionou, né, de por que mostrar muito da história do Anthony Perkins, né, que é o ator que faz o Norman Bates. O Norman Bates, o eu original. depois fui procurar a história dele, tá? Tem um canal brasileiro, muito focado de falar de atores antigos. E eu peguei o episódio dele. E, nossa, me deu pena da forma como ele foi retratado na série, porque eu achei que pegou umas coisas, assim, das próprias questões sexuais dele, sabe? Que não... que nem deveriam estar ali. Eu acho que em plano 2025 a gente colocar algumas coisas, né? Quando ele diz que assim, você acha que você foi escolhido por causa do... Porque naquela época, ser homossexual era uma doença, né? Sim, a homossexualidade era uma doença. Inclusive, é fortíssima a cena que mostra dele fazendo a sua consulta, né? E os médicos lá dizendo, não, a gente tem como te curar, sabe? A gente pode te dar choque na cabeça, a gente pode te lobotomizar, né? E ele entrou nessa, sabe? Ele casou, ele teve filho, né? Eu até sugiro pra quem queira conhecer a história dele procurar aí, porque tem muita coisa bacana. E ele foi um cara muito, muito, sabe? Que ele sofreu muito. E no fim ele acaba falecendo com HIV, né? Ele era portador de HIV. Então, assim, eu não entendi muito por que colocou naquele contexto ali. Acho que foi justamente para fazer uma referência de que, como pessoas sexualmente não realizadas, né, com algum tipo de bloqueio, com algum tipo de repressão, eu acho que elas podem sim fazer mal para si mesmas, sabe? Pode desenvolver alguma mania, alguma coisa para tentar contornar isso, né? Como foi com o Ed Gein, como foi com o Anthony Perkins, né? Eu pelo menos estou encarando de maneira otimista de que a série falando, olha, sabe, tanto o ator como o personagem, né? Tanto o Ed Perkins como o Norman Bates são seres humanos que têm suas questões sexuais mal resolvidas. E olha o que aconteceram com eles, sabe? Eu acho que a série pode estar dando um alerta nisso, as pessoas terem um pouco mais de noção. Porque quantos não passam por isso? Homens, mulheres, né, jovens, né, homens e mulheres casados que se descobrem, às vezes, né, homossexuais, bissexuais, enfim, e não podem se manifestar ou vai para uma coisa mais sigilosa, vive uma vida dupla. Isso traz uma aflição psíquica muito grande, né? Então, eu acho que a série, eu pelo menos estou levando por esse lado, tá? Pode ter sido um pouco de mau gosto a maneira como foi retratada, como você falou, pode ser, mas eu ainda acho que houve uma boa intenção ali de tentar dar um alerta. E vai especulando assim, por que o Hitchcock escolheu ele, que isso tinha a ver com as preferências sexuais dele. Então, assim, eu achei que entrou num âmbito ali que eu não curti muito, não foi do meu agrado, entendeu? Sim. Eu achei desnecessário, essa é a verdade. Não, tudo bem. E aí a gente vai para um outro filme que também é muito referenciado, que é o Massacre da Serra Elétrica, né, filme de 1974 ali. Eu nunca assisti. Até fiquei com vontade, sabia? Só pra entender. Porque ele explica, tem uma hora que ele explica, né? Ele usava 3 máscaras diferentes. Como se ele tivesse 3 personalidades diferentes. Porque Psicose foi pro lado emocional e psíquico do Ed Gein, né? Ele não, tanto o filme, né, como o livro, ele não se apega muito às outras coisas. Ele foca muito nessa questão do relacionamento dele com a mãe. Já o Massacre da Serra Elétrica, ele vai para as atrocidades, para a violação de cadáver, para a questão de fazer máscara com pele humana, né? Ele já vai para uma coisa mais escatológica. Aí você já assim, você tem não só uma mãe, mas você tem uma família totalmente desvirtuada, né? Tem, assim, para quem quiser, também tem um livro da Dark Side Books que fala sobre o Massacre da Serra Elétrica. Tem uma família meio, sabe, que inspirou aquela família ali, porque você tem o Leatherface, né, que é o cara da Serra Elétrica, mas toda a família dele é uma família disfuncional pra caralho, canibal,
sabe? São todos errados ali, tem realmente algo sobre essa família lá no Texas que eles existiram mesmo. Então ele juntou várias coisas. E aí você vê, né, nos anos 60, o Hitchcock queria quebrar um paradigma, né, mostrando que, olha, você não precisa ter um monstro da ficção místico, mágico, para fazer algo de ruim, né? O ser humano também pode fazer algo de ruim. E aí, em 74, que é quando o Massacre da Serra Elétrica sai, a sociedade norte-americana, né, 14 anos depois, ela já está mais do que calejada de saber que o ser humano pode ser cruel, porque eles estão passando pela Guerra do Vietnã, né, que foi a primeira guerra de cobertura midiática da história. Então, assim, você ligava a sua TV, você ligava o seu rádio, você comprava o jornal e tava lá uma criança correndo, pegando fogo, sabe? Tava lá um monte de vietnamita sem cabeça, né? Tava lá o soldado sem braço, sem perna, tava o jornal à noite dando lista de mortos, como se fosse, sabe, desconto de supermercado, assim, passando a lista e tal. Ou seja, você sai de uma sociedade conservadora de tentar aceitar uma violência humana para uma sociedade amortizada, para uma sociedade que já está anestesiada. Tipo, olha só, né, que coisa, que uma vila inteira de pessoas, sabe, que eles jogaram na palme e ficaram assistindo essas pessoas queimarem até morrer. Ah, tá, ok, isso é só mais uma terça-feira, sabe, amanhã vai ter outra coisa pior. E aí... E o fascínio que as pessoas têm, né? Por assistirem essas coisas, por ver, por acompanhar. Sim, sim. Não que não existisse uma forte parcela, né, da sociedade norte-americana que fosse contra isso. Inclusive o Nixon teve que brigar, né, muito dessa oposição que ele teve na época foi das pessoas que não aguentavam mais de ver esse tipo de coisa, né? A gente tem que citar aqui que havia esses dois lados. E aí o Tobe Hooper, que é o cara, né, o pensante ali, o criativo por trás do Massacre da Serra Elétrica, ele pensou, cara, eu vou fazer um Ed Gein piorado. Se a sociedade está achando que eles estão vendo uma coisa ruim, eu vou fazer algo pior. E aí você tem aquela coisa escrachada do cara que faz as máscaras e dança com a serra elétrica ao pôr do sol e tal. É pra ser grotesco. Tipo assim, eu vou ser mais grotesco do que o grotesco que vocês veem todo dia tomando café. Uma coisa que eu também fiquei pensando, pra que eles fumam tanta maconha, gente? Mais da metade do... A forma como ele colocou ali. 70, Jéssica. Os caras lá totalmente drogados o tempo todo. Porque eu falei, gente... Porque, tipo assim, o cara fumou muita maconha pra pensar no filme desse, sabe qual é? Aquela mente dele que idealizou aquilo não tava pura. A gente tá falando aí dos anos 70, né? Toda aquela mudança de chave da sociedade, influência hippie, enfim, aquilo tudo. E aí, outra referência também que é muito mostrada é a do Silêncio dos Inocentes, né? Aí é que eu falo, o filme que eu acho maravilhoso, adoro. Sou apaixonado pelo Anthony Hopkins desde então, né? E a Jodie Foster, enfim, todo o grande elenco. Mas o que a gente tem aqui, né, e aí já não é mais o protagonista, mas o vilão, que é o Edward Saxon, né, que interpreta o Buffalo Bill, que é o vilão do Silêncio dos Inocentes, que é um ginefílico, né, assim como o Ed Gein é um cara que tinha uma fissuração pelo corpo feminino, né? Logicamente que no filme, e eu até revi ele essa semana porque me deu vontade, né? Alguns detalhes eu já não lembrava mais, é o filme de 91, mas tinha aquela coisa dele esconder, né, o órgão dele e ficar de frente pro espelho, se admirando, os seus cabelos, né, que ele deixava ali longos e tal, e ele fazia os penteados, enfim. Tinha uma coisa mais transgênera no Buffalo Bill, e aí eu tô falando isso do ponto de vista do filme, tá, gente? Eu acho que o Silêncio dos Inocentes, se ele fosse lançado hoje ele seria muito mal visto pela
comunidade transgênera, porque ele meio que, se a gente for trazer para um contexto atual, ele meio que criminaliza o transexual, Jéssica, sabe? Eu não tô fazendo aqui eu acho, porque ele coloca o vilão como se fosse um cara assim, esse cara só faz isso tudo porque ele é um transgênero, sabe? Então, não acho não. Nas conversas que o Hannibal tem com a Clarice, eles conversam muito, né? E ele fala sobre a questão da metamorfose, porquê da borboleta, né? Da questão da transformação. E esse cara, ele é um psicopata, né? Mas ele tem esse delírio de ter um corpo feminino, não de se fazer o próprio corpo feminino. Mas é a transformação errada, entendeu? É como se a transformação que ele está passando fosse uma transformação errada, tanto que é ele quem cria as borboletas, né? Então ele fica admirando todo o processo de larva, pupa, né? Até ela virar uma borboleta linda e bela, e ele sabe que ele não poderia ser aquilo ali, ele não poderia passar por aquele processo, e aí isso deixa ele psicopata e tal, entendeu? Assim, a gente tá falando de um filme de 30 anos atrás, a sociedade tinha um outro pensamento. Se o Silêncio dos Inocentes saísse hoje, eu acho que haveria uma problematização em cima dele, sim. Eu acho que a sociedade transgênera veria dessa maneira. Eu não tô problematizando a série do Ryan Murphy, falando que ele foi tocar nas... Né? Então são essas referências, gente, cinematográficas que a gente está citando aqui, que vão aparecendo durante toda a série, né? Você tem algumas quebras ali, você vê lá o ator, né, que faz o Toby Hooper experimentando a máscara, então botando um cara igualzinho, cara, muito bom, né? Aquela caracterização que eles fazem ali, e na parte do Buffalo Bill eles mostram realmente uma reprodução da cena dele dançando, enfim. Então aquela cena do próprio filme, né? É do próprio filme. Então, assim, se você não conhece, se você não tá por dentro de todas as referências ali, você fica até meio perdido, né? Em alguns momentos. Então, você tem Psicose, que trabalha essa questão do monstro humano, né, do ser humano como o monstro, ainda mais porque a gente nem citou aqui... O ser humano construído, né? Na verdade, os problemas do Norman Bates, ele vem de uma conjuntura da própria mente esquizofrênica dele com a relação psicótica que ele tem com a mãe. Sim. E a gente nem citou aqui, né, que foi um outro ponto agravante, até que o Hitchcock sofreu muito na época do lançamento do filme, que era o Código Hays, né, que era um código de censura, mais ou menos, que existia na época para filmes, né? Foi criado por um advogado, que é da onde veio o nome, né, Hays, e que ditava uma série de normas morais para o cinema, tipo, não pode ter cena de nu, não pode ter palavrão, não pode ter crítica citando a Bíblia, não pode ter cena de sangue, não pode ter violência. Então, assim, aí você vê Psicose com aquilo tudo, né? Tanto que o Código Hays, anos mais tarde, né, ele vai evoluindo ali no seu sistema de categorização de filmes, que vai dar origem, né, ao que a gente tem hoje lá das classificações, PG-13, PG-16, PG-18, né? Isso tudo é uma evolução que o cinema norte-americano ele vai passando. Então a gente tem isso, tem a violência escrachada com o Massacre da Serra Elétrica, né? E você tem essa questão da transexualidade com algo assim novo sendo discutida e sendo mal vista, né, por algumas pessoas a partir ali do começo dos anos 90 com o Silêncio dos Inocentes. E aí, Jéssica, acho que ajuda a gente bastante a falar de alguns pontos da série aqui, que eu tô com uma lista de algumas coisas, a gente já citou várias, né? Mas eu tô com uma lista aqui de algumas coisas que eram verdade ou não, tá? Curiosidades, momento curiosidades, né? O que realmente era verdade ou não na série que a gente viu.
A gente falou aqui sobre a questão do irmão do Ed Gein. Uma personagem que aparece muito nessa série é a Adeline, né, que é aquela amiga dele, enfim. Realmente existiu uma Adeline que conhecia o Ed Gein, né, era amiga dele ali, então não uma amiga tão íntima como mostra. Ela deu entrevistas na época, né, porque afinal de contas ele não tinha tantos amigos assim para dar entrevista. Então ela foi muito assediada pelos repórteres na época e tal. Mas em momento nenhum ela foi para cemitério com ele, né, transou com ele. Não, né, isso aí a série já partiu do ponto de vista dela. Não sei, quem garante? Isso aí eu fiquei um pouco A assim... própria Adeline, né, segundo os depoimentos da época, ela garante. Se ela tá falando a verdade, eu não sei. Eu acho que rolou um affairzinho ali. Pode não ter rolado tanta coisa, mas rolou um affairzinho ali. O outro personagem que aparece aí faz parte dos delírios, né, do Ed Gein, é a Yuzi Kott. Gente, eu fui procurar vídeo dessa mulher, ela existiu de verdade. Então, ela existiu de verdade, né? Ela foi esposa do Karl Otto Kott, que era que era o supervisor, né, lá do campo de concentração e aí vocês perdoem a minha pronúncia do alemão aqui, tá, gente? Do Sachsenhausen, né, o campo de concentração de Sachsenhausen, aonde essa mulher tocava o zaralho lá, né? Ela metia o terror. Para quem não assistiu, eu recomendo muito um filme chamado Zona de Interesse, que concorreu até o Oscar recentemente. Eu vi o seu review, ficou muito bem feito do filme, achei bem legal. Obrigado, né? Eu ia até falar isso, já que a Jéssica puxou. Tem review aqui no canal, no nosso canal do YouTube, para quem quiser ver, onde eu tento trazer mais informações sobre isso. Onde aquela personagem do filme, ela lembra muito a Ilse, né? Se você pegar. Aquela cena do final, que ele tá dentro da festa, e a mulher pergunta, quem tá aí? Não sei o quê. E daí ele fala assim, eu só conseguia pensar em como eles poderiam morrer de uma maneira mais rápida. Ele fica pensando na arquitetura do lugar, do não sei o quê. Sim. Então realmente existiu, tá, gente? Foi a esposa de um oficial nazi que cuidava de um campo de concentração e a mulher tocava o terror mesmo. E aí transformaram ela lá na personagem, a piranha de Buchenwald. Né? Aí teve lá aqueles quadrinhos, aquelas sátiras, tudo, para demonizar ainda mais a mulher que por si só já era um demônio, né? Depois ela foi julgada, enfim, ela se julgou, ela se disse inocente, né? Que o que ela fez não era errado, né? Tão maluca, desgraçada, acreditava que o que ela estava fazendo realmente era justificável, né? Mas enfim, então a personagem existiu de certa maneira, né? Então foi baseado ali. O que mais que a gente pode trazer? Tem a questão lá dos caçadores. Tem, mas olha só, uma coisa que eu fiquei me perguntando depois foram os psicopatas que aparecem depois. A gente vai falar. Que alguns eu sabia que existiam, outros não. Então, a gente vai falar já. Ainda na lista de curiosidades, né, tem essa questão lá dos caçadores, se ele matou mesmo ou não. Né? Não há nada que comprove, mas acabou entrando para a conta dele como suspeito. Tem a questão dele ter sido babá, Jéssica. Realmente, o Ed, como ele era visto como um cara inocente, meio bobinho, ele chegou a trabalhar como babá. Né? A série mostra ali uma coisa meio engraçada, né? Dele levando as crianças para aquele show de mágica bizarro, mas alguns pais deixavam os filhos com o Ed Gein mesmo. Né? Ele realmente chegou a oferecer serviços ali de babá. Sobre a questão do assassinato da Bernice, né? Assim, não há nenhum indício de que eles tenham se relacionado sexualmente, né? Mas realmente o Ed admitiu durante o julgamento, durante as investigações, que ele tinha muito interesse no corpo da Bernice, porque ela lembrava a mãe dele. Né? Bernice é a mãe do... É a mãe lá do policial. Que era a pessoa que dá... que ali apareceu só um recorte. Literalmente, mas eu tava lendo... Literalmente recorte. Eu tava vendo
Ai, depois eu comento essa parte que me veio uma cena aqui na cabeça. Ela dava lingerie pra ele mesmo, ela comprava lingerie pra ele. Né? Sim, Ele então. conversava com ela sobre essas preferências dele, sobre ele se vestir, assim. E ela meio que entendia isso. E daí ela comprava essas roupas íntimas pra dar pra ele, ou dava dela mesma. E ela realmente foi uma dessas duas vítimas que eu citei, né? Ela realmente foi. Tanto que talvez ela tenha sido a vítima mais objetificada na série. Aquela cena do corpo dela pendurada de cabeça pra baixo, horrível. Gente, e pior do que isso foi a cena do Thanksgiving, né? E chamaram o filho e ficaram repartindo. Ai, gente. Sim, a parte do... É muito tocante, né? De quando o filho dela tá lá esperando para que o médico legista libere o corpo, né? E aí o médico vira, depois de insistir muito, o médico vira para ele e fala: cara, eu não posso ainda te liberar porque a gente não acabou de juntar os pedaços. Assim, quem consegue ouvir uma coisa dessa sobre o corpo da mãe e ficar bem, sabe? É muita porrada ali, mostrando como doentio foi aquilo tudo. E foi o corpo que ele mais fez coisas, né? Que ele fez abajur com o corpo dela, fez a máscara, né? Deixou a cabeça lá dentro de uma caixa, o coração dela realmente estava lá na cozinha dentro de uma panela, então cortou a vulva dela, então foi a vítima que ele mais trabalhou em cima, foi a Bernice, né? Aquela questão toda lá do leilão, Jéssica, aquilo não aconteceu, tá? Não há nenhum registro de que o filho dela tenha feito isso, porém a casa dele realmente queimou, né? Um incêndio misterioso. Então, mas dizem que eu li isso, essa parte eu procurei, que abriram um dos policiais, e não o filho, meio que abriu a casa à visitação. O que por si só é algo tenebroso, né, Thiago? Você pensa, o que tem a ver? Que assim, a casa dele virou fonte de especulação. Todo mundo queria saber o que estava lá dentro. O que me remete até o dia de hoje, né? Teve essa operação policial no Rio de Janeiro. E eu vendo aqui nos grupos, né? Porque hoje em dia tudo vira em grupo. Teve uma hora que as pessoas começaram a mandar fotos. Por que as pessoas... Eu acho meio doentio, né? O doentio da vida real, né? Muito, muito. Eu não consigo, eu não tenho estômago. Para dizer que eu nunca vi Auschwitz, eu tive na Alemanha, a gente foi em Berlim, aí tem aquele, acho que é Bergenhau, que fala que é próximo. Eu nunca tive interesse em ver um lugar desse. Quem vai diz que o clima é pesadíssimo, né? Então, Thiago, só das cenas do Zona de Interesse que aparece no final, eu já fico muito abalada. Aqueles vidros, né, com aquela quantidade de malas, com números. E você imagina que aquilo são pessoas. Foram pessoas de pessoas. Né? Quando a gente esteve em Budapeste, eu fui em alguns memoriais e tudo mais. Né? E aí tem um memorial muito famoso lá em Budapeste, que é na margem do Danúbio, né? Onde tem os sapatos. E foram executados, não sei, acho que Budapeste foi o segundo lugar com o maior número de execução de judeus, né? Só perdeu para Auschwitz. Então, assim, eu não tenho interesse em ver aquilo, sabe? Mesmo sendo um lugar que você vai... Eu tenho muitos amigos judeus, em grandes partes, eles visitam Auschwitz, né? Eles visitam em grupo, e geralmente é uma visita muito diferente, porque eles vão dançando, eles vão cantando, eles vão num outro clima, sabe? Né? Lembra com a identidade deles, né? Estar nesses lugares, e aí eu entendo. Mas pessoas, né, teoricamente são normais, que não tem nada a ver com isso, não sei. Mesmo enquanto visita de lugar histórico, sabe? Eu fui na Torre de Londres também, que teve muitas execuções, né? Sim. Tem lá a bandejinha da cabeça da Ana Bolena. Mas eu ainda acho que é outro clima, né? Eu acho que é mais pesado. Eles estão encenando peça. Tem a peça da Ana Bolena, tem o julgamento da Ana Bolena, entendeu? E daí você entende que, né, aquilo aconteceu, várias coisas aconteceram ali, mas é diferente, não é uma execução em massa. Sim. Sabe? Eu até, assim, vou recomendar para quem tiver estômago, tem um documentário chamado Campos de Concentrações Nazistas. O nome é esse.
tá? Não tem nenhuma outra coisa. Não tem narração, não tem texto, não tem gente apresentando, não tem nada, Jéssica. É uma sequência, um compilado de imagens reais da época de quando os aliados encontraram os campos, né? Que os americanos, os russos chegaram filmando, registrando tudo, e é um compilado dessas imagens. É 1 hora de vídeo, é escabroso, assim, sabe? Muitas cenas em preto e branco, algumas foram coloridas digitalmente, mas é um negócio assim de revirar o estômago. Tava na Netflix, mas depois eu não sei de onde foi, assim, ou se eles voltaram, enfim. Tá? Mas só achei legal da gente trazer, né, essas comparações. O fascínio que o ser humano tem pelo horror, né? Do querer visitar a casa, do ver as partes, né? Quando o Jeffrey Dahmer saiu aquela história, o acesso às fotos, né? Que ele fotografava e as pessoas queriam ver as fotos. Confesso que eu fui uma das que foi lá ver, mas eu vi umas 2, assim, que eu já achei aterrorizantes. Eu falei, nossa, que negócio pesado. Eu acho, inclusive, que a personagem da Adeline, ela é meio que uma autocrítica pro público que curte true crime, assim. Não sei se você sentiu isso. Senti porque ela ficava ali, né, vendo. Ele, na verdade, gostava de true crime também, né? Ele coleciona lá as reportagens, Sim. né? E ela queria ser fotógrafa de true crime. Eu logicamente tem que deixar claro aqui, gente, que não é porque a pessoa gosta de true crime que ela vai virar uma louca psicopata, não é isso. Mas eu acho que a série deu uma cutucada, tipo, olha, vocês adoram ver essas coisas, tudo bem, né? A gente não vai ser hipócrita, a gente está produzindo material baseado nisso. Porém, como vocês iriam se sentir vendo isso na real, de verdade, sabe? Nem acho que seja só muito disso. Eu acho que ele... E aí são filosofias minhas, né? Que ele quis mostrar um monstro que existe na gente, né? Por que é monstruoso? Né? A nossa fixação pelo horror, pelo... E, gente, as pessoas falam assim, eles passaram um pano pro Ed na série. Não Nem acho. Não acho. Nem acho. Tá vendo? A gente concorda. Eu não acho que passaram pano pra ele. Eu acho que eles retrataram uma pessoa doente, que é o que ele é. Sim. Ele é um psicopata. O que ele fez foi assim, gente, ele costurou pele humana. Ele fez roupas com pele humana, ele fez um corpo pra ele. Isso é de uma bizarrice de você violar, né? E ele diz que ele não fez sexo com os cadáveres. E eu não duvidaria não, tá? Eu não duvidaria que ele fosse celibatário, não. Ó, você citou a questão dos assassinos, né? Eu separei aqui alguns assassinos célebres norte-americanos que vieram antes do Ed Gein. Né? Separei aqui, só por curiosidade. Vamos lá, nós temos aqui o... Não. Não, só americanos, tá? Esse é em inglês. Nós temos aqui o Ed Holmes, né? H. Holmes, que faleceu em 1896. Ele foi considerado um dos primeiros assassinos em série documentados nos Estados Unidos. Holmes ganhou notoriedade durante a Exposição Universal de Chicago, em 1893, onde ele construiu um castelo do assassinato, né? Que era uma estrutura com passagens secretas, paredes falsas, porões, né? Onde ele matava as vítimas ali dentro. Entre 1871 e 1873, nós tivemos a atuação da família Bender. Foi conhecida como os Blood Benders, né? Os Benders sangrentos, que foi uma família que administrava uma pousada no Kansas e assassinava viajantes para roubá-los. O que eu falei da família, né? Que eles se inspiram ali para fazer o massacre da Serra Elétrica. Em 1936, faleceu Albert Fish, também conhecido por apelidos como Vampiro do Brooklyn ou Homem da Lua. Ele foi um estuprador, pedófilo, canibal e assassino em série que cometeu crimes horríveis contra crianças, principalmente. Né? Em 1965, né, bem mais próximo ali do Ed Gein, nós tivemos a Nanny Doss, né, que ela
foi apelidada como a Giggling Granny, né, a vovó que dá risadinhas, numa tradução livre, que era realmente uma idosa ali que foi acusada de assassinar de 11 a 12 pessoas, incluindo maridos, filhos e netos. Tá? Ela usava veneno ali para poder matar essas pessoas. E aí você pensa, nossa, Thiago, só coisa escabrosa antes do Ed Gein, né? Como é que isso nunca veio a público? E aí é o diferencial. Ele foi o primeiro que a mídia caiu em cima. Porque tudo isso que a gente sai da bolha, né? Tudo isso que a gente citou aqui saía em nota de rodapé em jornal de cidade do interior, sabe? Não era uma coisa... ganhava um alcance nacional. O Ed Gein não. O Ed Gein, o país inteiro mandou correspondente para lá, fez matérias, entrevistas, tanto que ele passou a receber carta, né? A vida inteira ele recebeu carta, presente. O cara realmente ganhou vários admiradores. Então essa potência midiática ajudou a formar a lenda do Ed Gein também, né? Não só o caso em si. A gente teve outros casos tão ou mais escabrosos antes dele, como eu citei aqui, mas ainda assim a gente teve ele, né, como o ícone, né, como aquele que daria essa visibilidade para esses assassinos. E aí você fez aquela questão, né? Quem são os assassinos que aparecem depois? Eu fui listando enquanto a série foi aparecendo. Você vai lembrar que tinha um deles que pediu pra alguém trazer um sapato pra ele, que ele ia se masturbar. Esse eu sei quem é. Esse aparece no Mind Hunter. Esse eu sei quem é. Era que cortava o pé das mulheres. Esse eu sei quem é. Exatamente, é do Jerry Brudos. E você viu que ele conta do sapato, que tudo que ele queria era colocar um sapato, e que acho que o pai vê ele usando o sapato da mãe e briga com ele. Sim, ele conta, né, toda ali a questão. Ele foi um assassino, necrófilo, né, que atuou ali no Oregon no final dos anos 60. Ele tinha fetiche, né, por sapato, por roupas de outras mulheres. E ele foi condenado a 3 sentenças de prisão perpétua, né? Ele pegava jovens, sequestrava, mutilava, torturava, né? Arrancava os pés, né, delas, arrancava os seios e guardava como se fosse troféu. Ou seja, isso aqui já é um cara que veio pós Ed Gein. Thiago, quer dizer que se não fosse o Ed Gein esse cara não existiria? Não. Sabe? Mas assim, é complicado, né, Jéssica? Porque se você vê que tem um cara que faz tudo aquilo que você também queria fazer, sendo um herói na visão dele, tipo, nossa, esse cara tem os mesmos fetiches que eu e ele tá nos jornais, sabe? Eu não sou tão esquisito, né? Assim. A fama, aquela coisa. A fama, isso. Ele é um cara que já é doente, isso atrai ele. E não é só isso, é também quando você lê a história do BTK, você percebe muito isso, muito. Que é o do não ser pego, a questão de burlar o sistema. Isso é uma coisa que eles vão criando depois, né? E um vai tomando o outro como referência. Aí você vê o do sapato, você vê o Ted Bundy, você vê... Todos eles são referências uns para os outros. Então, assim, eles se conhecem, né? Um conhece a história do outro. Sim. Outro que apareceu foi o Richard Speck, que é aquele que tem os seios, né? Gente, olha só, desculpa, lá vou fazer um outro comentário. Qual a necessidade de mostrar aquela foto? Aquela cena? Gente, aquela cena de sexo, assim... Eu não entendi. Eu entendi o cara tá ali. Eu entendi a importância dele aparecer, eu entendi o contexto. Mas sabe daquela cena ali, daquele jeito? Meio gratuito, né? Não tinha nada a ver. Meio gratuito. E o Richard Speck, ele foi condenado, né? Porque ele assassinou brutalmente 8 estudantes de enfermagem dentro de um dormitório em Chicago. Chicago também é um lugar, gente, que o que tem de maluco lá... Kanye West é de Chicago. Então,
Ainda não matou ninguém não, mas é maluco, completo. É doido, né? Então ele foi condenado ali, né? Ele amarrou, estrangulou e encheu de facada todas essas meninas ali entre os dias 13 e 14 de julho de 1966, né? Aparece ali. Outro que mostra naquelas loucuras psicodélicas lá dele, que é aquele que parece com o Seu Barriga, né? Era o Edmund Kemper. O Ed Kemper também aparece no Mindhunter. Também aparece, né? É um assassino meio pop, né? Digamos assim, que é um cara também que tem um negócio brutal, né? Você olha assim, aquela carinha de bobo. O Ed Kemper não é o palhaço. Não. Ele foi culpado por ter assassinado várias pessoas, inclusive da própria família dele, né? A golpes de machado. Ele teria sofrido, né, também tratamento abusivo dos pais, dos avós, né? E isso trouxe nele, né, um sentimento, uma revolta. Ele matou a família depois, matou um monte de gente. Ele é muito conhecido também por ter um alto intelecto, né? Que foi quando começou a se discutir o seguinte: olha, psicopatas, né, serial killers podem ser pessoas inteligentes, não vai ser o Jeca lá da roça como o Ed Gein, não, sabe? Não é um cara idiota. Que era um esquizofrênico, né? E os assassinos em série, geralmente os psicopatas, são de extrema inteligência. Sim, ele foi categorizado, né, como um cara de QI 145, né, nesses testes de QI. 145 é gênio já. É gênio. Porque 140, a partir de 140 já é gênio. Não é nem mais superdotado, é gênio. Então, pra você ver o nível do cara. E era um cara grande, né, com aquela aparência, uma cara de bom moço, enfim. E, por fim, né, é uma coisa meio ali Silêncio dos Inocentes de novo, que a série, você falou que entra nessa pegada Mindhunter, mostrando ali que o Ed Gein ajudou na captura do Ted Bundy, que não aconteceu na vida real, tá? Não há relatos de que o Ed Gein tenha cedido informações que ajudaram lá os investigadores a achar, né? Mas o Ted Bundy que, cara, assolou os Estados Unidos ali durante um bom tempo, né? Foi um dos serial killers mais conhecidos. Tem filmes sobre ele também. Documentário. Tem na Netflix, tem documentário sobre ele. Eu nunca assisti filme, eu assisti documentário. E eu, assim, honestamente, de todos esses aí, pra mim é um dos piores. Ele foi acusado de ter assassinado mais de 24 mulheres e meninas, cara. Naquelas situações que a gente vê lá durante a série, né? Ele chegava ali se fingindo de alguém que precisava de ajuda, de alguma coisa, amarrava essas meninas, né? Violentava, matava ali, esfaqueava, arrancava a cabeça. Era um cara... Ele invadiu um hotel, ele invadiu um resort, numa área de esqui. Ele também faz umas vítimas ali, e isso depois de ele ter fugido da polícia. Cara, ele, sei lá, um cara muito, muito genial. Pro mau sentido, né? Sim, sim. Como é que consegue? Então, o que a série mostra ali, Jéssica, é que depois do Ed Gein, psicopatas viraram celebridades. Exatamente. É como a sociedade norte-americana, né, e consequentemente todo mundo que consome o conteúdo, passou a colocar esses caras como celebridades. Tá? Não estou dizendo assim, como heróis, não é isso que eu estou dizendo. Mas deram notoriedade e fama para que eles ganhassem o tamanho que o Ed Gein foi, né? Descobriu-se um mercado de exploração de conteúdo true crime. Nasce aí. Nasce com esses caras. Não, e outra coisa, o interesse que as pessoas têm não só nesses casos, assim, né, de psicopata, serial killers, mas como o que você falou, do true crime. A Dark Side, por exemplo, é uma. E a maioria das publicações elas são completamente voltadas para essa área. Sim. Eu comprei um livro deles que foi dos meninos de Columbine. Eu até hoje não consegui terminar de ler. Eu tô na metade do livro. Tempo. Eles trazem relatos, eles trazem páginas do diário de um dos meninos, o mais perturbado de todos, o tal do Eric.
e os desenhos. Então, assim, você tá ali, como se você estivesse conversando com o cara, vendo quais os planos dele para assassinar toda uma escola. O trabalho editorial da Darkseid é primoroso, cara. Qualquer produto deles que você pegar assim é primoroso. Então, Jéssica, considerações finais da série, do Ed Gein. Né? Se você quiser trazer mais algum ponto negativo, positivo, alguma coisa que a gente não tenha citado, esse é o momento. Acho que a gente já falou tudo, Thiago, que tinha pra falar da série. Eu ainda não decidi se eu gostei ou não, mas eu achei que foi interessante. Eu acho que ele quis contar a história de uma forma que ninguém nunca tinha contado. Sim. Né? E aí todo mundo fala assim, é porque ele passou pano. Não, é mostrar que é um ser humano também, né? Porque quando você coloca na categoria de monstro, e aí me veio muito à mente quando eu tava pensando sobre isso, na sua resenha do Zona de Interesse, né? Que a Hannah Arendt fala disso, né? Quando ela fala do julgamento do Eichmann, que não existe um monstro. Ele é só uma pessoa que normalizou tudo aquilo, né? Ele estava cumprindo ordens. Então, assim, a gente quer encontrar monstros, né? O Ed Gein era um monstro. Não, ele também era um homem doente. Por que não? Uma coisa não exclui a outra. Ele tinha alucinação, ele tinha... Sabe? Ele foi julgado, ele foi pro manicômio judiciário, e até o tal do Spectre lá fala que ele foi um gênio, ele se fingiu de louco. Ele não se fingiu de louco. Sabe? Isso foi comprovado. O psiquiatra estava lá, as pessoas viam, ele tinha delírios, ele mudava de forma, ele mudava a voz dele. Sim. Então, assim, ele também era uma pessoa com condições psiquiátricas. Né? Ele não era simplesmente um psicopata alucinário. Os próprios psicopatas, até hoje a gente estuda a mente deles, a gente busca informações, por que aconteceu, por que não aconteceu, foi a mãe, foi o pai, foi a tia, foi a avó, foi o avô. Que relação foi essa que desencadeou esse negócio, sabe? Então, assim, eu acho que mais do que contar a história dele de uma outra forma, trazer a evolução da mídia, eu acho que ele também traz uma reflexão. Cadê o monstro que está em você? Por que você está vendo isso? O que te interessa na vida dessas pessoas? O que te interessa nessas atrocidades? Sabe? Eu acho que ele meio que aponta um dedinho, assim. E aí? Né? Qual é o seu monstro? Sim. Acho que você trouxe isso muito bem. E assim, eu acho que duas coisas têm que ficar claras aqui pro nosso final, é que uma, não há, pelo menos, né, acho que da nossa intenção aqui, condenar ninguém que consuma esse tipo de conteúdo, né, true crime. Eu acho que as pessoas estão aí. Aqui no Brasil... Porque a gente consome, né? A gente consome, seria hipócrita da nossa parte. Apesar eu adoro. Então, assim, seria meio hipócrita. O Brasil descobriu um grande filão nisso, né? Hoje nós temos séries e filmes com os nossos próprios casos, né, de true crime, Suzanne von Richthofen, Vai sair Tremembé agora, né? Tremembé, Elise Matsunaga, enfim, tem tantos casos aí que já viraram séries e filmes e livros também. Então o Brasil tá achando o seu filão nisso, né, e tá se especializando nisso. Não vou criticar agora. As pessoas têm que entender que o cara que consome true crime, existe toda uma carga em cima do conteúdo daquilo que ele tá vendo, cara. São pessoas reais, são pessoas que foram realmente brutalizadas. Algumas ainda talvez vivas. Alguns desses assassinos, como o caso que a gente falou. Então, tenha sempre isso em mente. Né? Se isso te interessa, se isso te traz uma curiosidade, eu não estou aqui, né, nem eu, nem Jéssica, a gente não está aqui para te condenar, mas entenda que essa pessoa não é um herói, ela não é um protagonista de uma historinha, sabe? Ele é um criminoso. Pode ser um doente, mas é um criminoso também. Então, acho que tem que ter essa responsabilidade com aquilo que você consome. E segundo isso, também das pessoas entenderem que você diagnosticar, né, você reconhecer que a pessoa tem uma filia, uma apatia, alguma coisa, não é passar pano, gente. Até porque se a gente não entende isso com uma pessoa doente, você não consegue identificar os sintomas. Você só vai agir quando ele cometeu o crime. Será que quando ele começar a manifestar algumas coisas, sabe, começar a dar os sinais,
os red flags, enfim, você já fica de olho e fala, porra, não, esse cara já está apresentando um comportamento suspeito. Porque se você não reconhecer como uma doença tem sintomas, né, se você não tratar os sintomas antes, não adianta depois, né, quando a coisa já acontecer. Uma coisa que eu fiquei também curiosa, desculpa, Thiago. Não, tudo bem. É engraçado, né? Porque depois que ele vai para o sanatório, para o manicômio, e que ele começa a ter um tratamento, ele não mata mais ninguém. Não. Ou seja, será que se ele tivesse sido preso numa cadeia convencional, o que será que poderia ter acontecido? Né? Então, assim, será que se uma pessoa que ela não é criminalizada pela religião, que ela não é criminalizada e repreendida por conceitos morais, será que se você reconhecer, tipo, nossa, a pessoa tem um problema, ela tem uma questão cognitiva, sabe, psíquica nela que tem que ser cuidada, cara. É você reconhecer isso, não, meu filho só é excêntrico, minha filha só é diferente. Não, cara, às vezes tem um problema, você tem que cuidar, você tem que atuar, sabe? É isso, é aceitação. Não é tratar igual a mãe do Ed Gein. Não, você não vai estar ajudando em nada. E lembrando que já foi anunciada a 4ª temporada de Monstros, né? E agora nós teremos uma assassina, a Lizzie Borden, né? Que ali em 1892 foi acusada de matar a golpes de machado o pai e a madrasta, e depois acabou sendo inocentada, e a próxima temporada da Netflix vai girar em torno disso aí, né, que qualquer semelhança com Pearl, com a Mia Goth, né, é mera coincidência, né, porque as histórias são muito parecidas ali nesse sentido. Tem filmes, não tem? Eu acho que a Christina Ricci, acho que eu já assisti. Tem. E pra gente encerrar de vez, né, não posso deixar de elogiar a atuação do Charlie Hunnam e a caracterização dele, né, como ficou perfeito ali o olho que eles fizeram, a expressão dele, o envelhecimento dele. Olha, um trabalho de maquiagem sensacional, cara. Ó, esse cara precisa ganhar algum prêmio, tá? Porque a atuação dele foi impecável. Impecável. Muito bom. Eu não reconheci o ator. Muito bom. Nível que fizeram com o Colin Farrell lá fazendo o Pinguim, cara. Pô, realmente muito bom. Então é isso, gente. Vamos lá, vamos pro nosso encerramento. Vamos embora. Chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos de Monstro, a história de Ed Gein, série da Netflix aí contando a história e fazendo, né, suas liberdades poéticas e criativas aí para contar a história de um dos mais icônicos, né, psicopatas, esquizofrênicos, assassinos que permeiam aí o imaginário popular norte-americano. Jéssica, momento aí para recado, jabá, se quiser anunciar alguma coisa, uma coisa, é contigo mesmo, cara. E obrigado pela presença, Jéssica. Só vim para cá para falar de tema leve, né? Então, muito obrigado aí pela participação. Ninguém me convida para falar de coisas felizes. ou são filmes depressivos, ou são psicopatas, ou são crimes. A gente vai mudar isso, a gente vai mudar. Estou me especializando nesse negócio. A gente vai mudar. Não tem nenhum jabá pra fazer, nada pra falar. Eu posso fazer jabá pros outros? Pode. Então, que eu falei que tem um canal no YouTube que eu vi que fala sobre esses atores, né, da Hollywood antiga, que é o Sociocrônicas. Eles têm um trabalho muito bacana, muito legal. Quem quiser saber da vida do Packins, pode ir lá no canal deles. Tem um vídeo completamente dedicado a isso. Bacana. Então, é isso, gente. Recadinhos de sempre, né? Primeiramente, peço desculpas que durante o processo do podcast, talvez vocês tenham ouvido aí algumas fungadas de nariz, né? Minha voz está ficando um pouco anasalada, acho que eu estou ficando gripado.
essa temperatura, esse clima do Rio de Janeiro maravilhoso, né? Calor de dia, chuva de noite. Então, acho que a minha imunidade tá indo de edge gain aqui, cara. Tá ficando fragmentado. Então, peço desculpas aí pela voz tosca, mas eu lembrá-los que vocês podem conferir o Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Procure a gente aí pelo Spotify, pelo Deezer, né, qualquer aplicativo que vocês usem para ouvir seus podcasts, a gente está por lá, procura por Zoneando com Z, que vocês nos encontram, tá bom? E também tem a versão em vídeo do nosso programa no nosso canal do YouTube, youtube.com/zonae, onde toda semana a gente está aí com um tema de cultura pop, né, falando de séries, filmes, quadrinhos, videogame, eventos, atualidades, curiosidades, sempre trazendo uma pegada nessa, uma nerdice dessa para vocês semanalmente. Além de outros conteúdos no nosso canal também, tem vídeo de reação de trailer, tem review de séries, de filmes que a gente faz, tem as nossas lives de quinta-feira, né, com aquele papo que a gente troca com vocês, com a audiência, traz notícia, fala bobagem, é isso, cara, conteúdo a semana toda, não falta por aqui. E eu termino pedindo a opinião de vocês, né? Deixa nos comentários aí o que vocês acharam da série, quem já assistiu, se você consome conteúdo True Crime, quer deixar alguma indicação, deixe nos comentários também. Eu não sou um grande consumidor disso, mas é legal de estar por dentro do que está rolando. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui, até a semana que vem. Um abraço, até mais. Valeu!